Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Como vocês estão, irmãos? Glória a Deus. Este ano é um ano especial para todos nós. Deus tem falado conosco e nos deu o tema para este ano, porque Ele fará grandes coisas na sua vida. Qual o tema? Assista o vídeo. Amém. Glória a Deus. O ano da sua restauração. O ano da sua restauração para cada um de nós. Lembre-se que quando Deus restaura, é sempre em quantidade e qualidade melhor do que antes. Se você perdeu um ente querido, ou você terminou com o namorado, não quer dizer que Deus vai dar 7 namorados. Mais um que vale por 7. Antes de continuarmos, eu gostaria que você assistisse o vídeo de um testemunho de uma celebridade muito preciosa que foi impactada pelo Evangelho da Graça. Ele voou de Los Angeles para a igreja Lakewood, onde meu amigo Joel me pediu para pregar naquela manhã, só para participar do culto. Eu quero que você relaxe e assista esse testemunho. For me, it's so hard, because our schedule during the season, traveling, we play 162 games during the year. To be able to watch the service whenever I can, it's just a blessing. It's almost like bringing church to your own home. His ministry, what he's doing on this earth is just amazing. And just a simple CD popping on the car, hearing his ministry whenever you can. You can watch it on TV. We record most of his service so we can watch it late at night. And it just truly been a true blessing. I think the revelation that's happening through his ministry, the way he unveils Jesus, for as long as I had been saved, had never fallen in love with Jesus the way that I have, being able to see more of him through Joseph Prince ministry. It is an endless opportunity for learning, I believe, that he's bringing to the world, because it's fresh and it's new and it's holy. Pastor Prince, it was a blessing to be able to meet you, and I think that my family is very grateful for your ministry and the way that you are unveiling Jesus to this world and to each person individually, and your message of grace is like no other we've ever heard. So we're very grateful and blessed to be able to have you in our lives on a daily basis. Yeah, thank you so much for taking the opportunity. I know your schedule is so busy to come to the United States, obviously, and preach here at Lakewood Church. It's been a blessing what you've done through your ministry, and congratulations on your new church too. Be blessed. Bem-vindos à Igreja New Creation. Albert Pujols e sua linda esposa Didi. Bem-vindos. Esse irmão é especial. Quando eu estive na igreja Lakewood, em Houston, ele voou de Los Angeles para Houston, só para estar no culto. Desta vez, ele voou dos Estados Unidos para estar conosco neste culto. O que dizer, irmãos? Eu tive a oportunidade de conhecê-los e estar com eles ali
na igreja de Lakewood, em Houston, Texas, e o pouco tempo que passamos juntos lá, ele é um jogador muito premiado na liga de beisebol nos Estados Unidos. Por 3 vezes foi o melhor jogador. Por 9 vezes recebeu o prêmio All-Stars. E a lista continua. Ele é conhecido como o LeBron James do beisebol. Se colocarmos de lado todos esses prêmios e olharmos somente para a pessoa, chegaremos à conclusão que o seu objetivo principal é glorificar a Cristo Jesus. Ele está acompanhado da sua querida esposa. Por trás de todo homem bem-sucedido tem uma mulher. Ela carrega um peso importante. Quando ela compartilha e fala, a palavra hebraica para glória é kavod. A forma como ela compartilha é muito impressionante e impactante. Somos muito gratos por tudo que Deus tem feito na vida dele como jogador e celebridade no beisebol. Mas o mais importante é que eles amam crianças e têm um ministério para alcançar as crianças, fazem algo incrível para o Senhor. E eu digo, irmãos, que ao final de tudo, uma verdadeira celebridade é alguém que tem Jesus no centro de sua vida. Essa é a razão porque são tão abençoados. Não existem escândalos, só os invejosos. Amém? Que vida e que testemunho para a glória de Jesus. Eles têm lindos filhos. Eu encontrei o seu filho precioso e eu disse, que bênção, eu queria que o meu filho Justin fosse como esse menino, tão comportado, tão culto, tão educado. E eu disse, Justin, um dia vai ser assim. Agora ele só quer correr. O verdadeiro sucesso é quando sua família está servindo ao Senhor. Amém? Alguns têm sucesso em público, mas um fracasso em casa. Vocês honram e trazem glória para o Senhor, e por isso eu agradeço a Deus pela presença de vocês aqui. Vocês são verdadeiros amigos. Você está pronto para a palavra de Deus? Vamos continuar de onde paramos, mas antes disso, vamos recapitular aquilo que nós aprendemos a semana passada. Lembre que Deus quer que você conheça as 3 coisas importantes em Hebreus capítulo 10, porque isso nos dará um fundamento sólido para nos aproximarmos com certeza de fé. Existe essa ideia em alguns círculos do cristianismo que dizem que se mantivermos as pessoas em dúvida quanto à salvação delas, se você as deixar inseguras quanto ao perdão de seus pecados, você poderá ajudá-las a ser mais santas, mais zelosas, mas não existe nada mais distante da verdade. Deus quer que nos aproximemos. Vejamos Hebreus 10 mais uma vez. Aproximemo-nos de Deus com plena convicção de fé. Em outras palavras, não podemos nos aproximar duvidando. Se os nossos pecados foram perdoados, não nos aproximar pensando que talvez estamos salvos, mas perdemos a salvação. Deus quer que nos aproximemos com plena convicção de fé. Aproximemo-nos com coração sincero e com plena convicção de fé. Existem alguns segmentos que querem desprezar ou zombar dos cristãos que têm plena convicção da salvação. Eles dizem, ninguém sabe se é salvo, ninguém sabe. Ouvi certa vez um pastor dizendo, se alguém é salvo ou não é, eu não sei. Nem sei se eu mesmo sou salvo. Algo está errado se nem o pastor está seguro. Mas a Bíblia diz, essas coisas foram escritas para que saibais que tendes vida eterna. Amém? Fé não lida com conjecturas, com incertezas, mas é plena convicção de fé e com um coração sincero. Antes, vamos recapitular o que aprendemos. Hebreus capítulo 10, versículo 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a realidade dos mesmos. É como uma fotografia. Quando viajo, levo uma foto da minha esposa.
Não é minha esposa, é uma foto dela, certo? Imagine se eu voltar e ela está lá, ela mesma em pessoa, e eu continuo beijando a foto e não a beijo. Algo está errado. Todas as ofertas do Antigo Testamento, a oferta queimada, a oferta de cereais, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado, são figuras, são sombras de uma substância. São tipos do antítipo, Cristo. Amém? E o versículo continua, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, no Yom Kippur, que é o dia da expiação celebrado todos os anos, repetidos ano após ano, não conseguem aperfeiçoar os que se aproximam. Jamais, através desses sacrifícios, poderiam fazer alguém perfeito. Se ler o capítulo anterior, vai ver que perfeito não segundo o nosso comportamento, mas perfeito segundo a nossa consciência. Deus quer que sejamos perfeitos em nossa consciência. Quando nos aproximamos, não podemos ter consciência do pecado. Alguns dizem, pastor Prince, o senhor prega que não temos que ter consciência do pecado. Não sou eu que prego. É a Bíblia que nos ensina que temos que nos aproximar sem consciência do pecado. Vejamos o versículo 2. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Ou seja, se os sacrifícios do Antigo Testamento funcionassem, as pessoas, os adoradores, não teriam mais consciência do pecado. Que ensinamento? É o oposto daquilo que temos sido ensinados. O sacrifício de Cristo funcionou. O sacrifício que Cristo fez uma vez por todas foi eficaz. Amém? Pois os adoradores, tendo sido purificados, a palavra uma vez aqui é rapax no grego, uma vez por todas. Os adoradores, uma vez por todas, foram purificados por um sacrifício de Cristo. Não temos mais culpa pelo pecado. Se você tem uma dívida com alguém e você encontra esse credor e você tinha que ter pago a sua dívida, mas não pôde pagar, você evita esse credor. É isso que está acontecendo no mundo. O povo evita a Deus. Não querem falar sobre Deus porque têm consciência do pecado em suas vidas. Eles pensam, eu pequei, Deus é santo, é melhor que eu não reconheça a realidade da existência de Deus. Vou me convencer que Deus não existe, e se Ele existe e está em algum lugar, eu não quero me aproximar dele. É disso que o mundo sofre, tem consciência do pecado, e a consciência não pode mentir. Sua consciência, quando você peca, diz que você errou. Todos no mundo temos essa consciência, temos em função do conhecimento do bem e do mal, isso é nossa consciência. O homem adquiriu essa consciência quando comeu do fruto proibido, amém? O homem caiu, agora tem uma consciência, mesmo quando ele tenta reprimi-la, ela ainda fala. O homem tenta ao máximo reprimi-la, com seu estilo de vida, mas a consciência sempre está presente. Onde vai, ela o acompanha. Vamos lidar com isso do jeito de Deus. A vontade de Deus é que você veja como Ele vê. Houve um sacrifício perfeito por todos os nossos pecados. Deus amou o mundo e deu seu Filho. Seu Filho na cruz levou todos os nossos pecados em seu próprio corpo. Foi Deus que nos amou. Foi Deus que deu o seu Filho. É Deus que nos quer livres da consciência do pecado, porque Deus quer que nos aproximemos dele com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Amém. Deus não quer que nos aproximemos com medo. Existem cristãos hoje que se aproximam de Deus com medo. Temem que Deus os fulmine se aproximarem. Eles se aproximam de Deus com pecado. Existe algo na vida deles que eles não estão seguros se confessaram a Deus ou não. O que fazem? Vão a Deus, fazem seus pedidos bem rapidamente e saem da sua presença. Não estão confortáveis com Deus. Depois se encontram com um amigo, se sentam para tomar café com esse amigo e gastam 5 horas conversando com ele. Esse amigo não é perfeito. Um dia pode se tornar inimigo. Pode um dia falar mal dele. Esse amigo é imperfeito, Deus é perfeito. Deus ama você com amor eterno.
Deus é perfeito, Ele não vai mudar amanhã. Se nos amar custou a Ele tanto na cruz, você pensa que Ele vai parar de nos amar? Depois de pagar um preço tão alto? Ele nos ama com amor eterno. Nós temos dificuldade porque não nos ensinaram a verdade. Crer corretamente sempre nos leva a viver corretamente. As pessoas temem que a mensagem da graça produza licenciosidade. Mas a Bíblia diz que quando Israel se submeteu à lei no Monte Sinai, eles disseram, tudo que Deus nos ordenar, nós poderemos cumprir. Logo a seguir, fazem um bezerro de ouro. Quebram imediatamente o primeiro mandamento. Cometem idolatria. Quando você se submete à lei, está fadado a quebrá-la. Deixe-me ajudá-lo a entender o que é lei e graça. Lei é definida como exigências. Graça é definida como suprimento. Sob a lei, Deus exige justiça de você. Na graça, Deus supre justiça para você. Todos os dias, quando você acorda, de que está consciente? Que está sob o seu suprimento, sob a graça, ou está consciente das demandas da vida? Tenho que cumprir essa meta, tenho que fazer isso, fazer aquilo. Você está consciente do suprimento ou da exigência? Um desses vai fazer você ficar estressado. O outro vai produzir vida e descanso. Dirigindo aqui para a igreja, eu orei e disse, Senhor, eu estou grato por tudo que vou encontrar hoje, não somente a pregação, mas também tudo que vou passar no dia de hoje. Eu recebo o seu suprimento de sabedoria, suprimento de forças, suprimento de graça. Eu tenho mais para receber do que eu preciso para viver. Deus nunca prometeu suprir suas necessidades de acordo com as suas necessidades, mas diz que Ele suprirá as suas necessidades de acordo com as suas riquezas. Se comparar com suas riquezas, suas necessidades serão minúsculas. Quando Deus supre, como no caso dos 5 pães e 2 peixinhos, quando Jesus começou a suprir, sobraram 12 cestos, depois de 10.000 pessoas comerem, ou talvez 15.000, incluindo mulheres e crianças. O fato é esse, irmãos. O suprimento de Deus sempre excede nossas necessidades. Deus sempre responde mais do que pedimos. Ele responde infinitamente mais do que aquilo que podemos pedir ou pensar. Quando Jesus caminhou na terra, a acusação mais frequente que saiu dos seus lábios para os seus discípulos, não para o mundo, não para os fariseus, ele chamou os fariseus de raça de víboras porque justiça própria provoca ao Senhor, mais que qualquer outra coisa. Você me escuta? Mas para os seus discípulos, sua acusação era, ó homens de pouca fé. O que é fé? Receber. O que é amor? Dar. O que é fé? Receber. Quando dizia homens de pouca fé, como se estivesse dizendo, eu tenho tanto, por que recebem tão pouco? Sou tão rico, por que vocês recebem com mãos miseráveis? Sou tão grande, por que creem por tão pouco? Amém? Igreja, lembre-se que Deus supre, mesmo para os nossos pecados existe suprimento. Quando Cristo veio e morreu na cruz, Deus pagou pelos nossos pecados, não somente pagou, mas pagou com sobra. Se soubermos o valor de nosso Senhor Jesus Cristo, sabemos que pagou com sobra. Se eu devesse a alguém $10.000, e aparece um benfeitor que é alguém que é extremamente rico e ao invés de pagar somente $10.000, ele paga $1 milhão. Pagou mais do que eu devia. Eu vou ficar com medo do meu credor? Não, eu vou procurar, porque ele teve lucros por causa de mim. Ele foi abençoado por causa de mim. Eu vou dizer, rapaz, vem cá, onde está a minha recompensa? Não me evite. Não fuja de mim, amém? Quantos entendem isso? Cristo foi um pagamento excessivo por todos os meus pecados. Pode colocar todos os pecados juntos, de todas as pessoas que vivem, viveram e vão viver no mundo, junte tudo e compare com o valor de Cristo. Cristo vale bem mais. Foi um pagamento excessivo. Amém?
Portanto, quando me aproximo de Deus, não existe mais consciência do pecado. Sacrifício perfeito é igual a consciência perfeita. Meu comportamento não é perfeito, mas minha consciência é. Minha consciência tem que ser tão perfeita quanto o sacrifício. Digamos que o meu benfeitor pagou toda a minha dívida e eu ainda não acredito que ele pagou. A dívida vai permanecer na minha consciência se eu não acredito que ele pagou? Sim. Muitos crentes estão nessa posição. Eles não creem que foi pago. Por isso se aproximam de Deus com a consciência do pecado. Vocês entendem isso, igreja? Se aproximam de Deus cheios de dúvida se são aceitos. Tentam impressionar a Deus com as suas obras e realizações, no lugar de descansar no que Cristo fez, e o que Cristo fez produz boas obras, não obras mortas. Amém, igreja? Assim, a Bíblia diz que os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentirão culpados dos seus pecados. Vejamos as três coisas importantes. Vamos ao versículo 2. Se compararmos o versículo 2 com o versículo 3, vamos ver que no versículo 3 diz que nos sacrifícios existe uma recordação anual dos pecados. Quando sempre que nos aproximamos de Deus, falamos dos nossos pecados, não é isso uma recordação? Você vai a Deus e sonda seu coração para buscar pecados. E depois de sondar, vê tantas coisas que não tem forças para adorar. Você tem que olhar para aquele que fez possível que nos aproximemos com sincero coração e plena certeza de fé. Olhemos para o nosso coração ao invés de olhar para ele. Você sabia que as pessoas que foram mordidas pelas serpentes no deserto, se olhassem para as suas feridas e como estavam feias, não teriam sobrevivido. Não teriam sobrevivido. Por isso Deus disse que tinham que olhar para a serpente de bronze na cruz. E Jesus disse a Nicodemos: como Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem precisa ser levantado. Olhamos para ele e vivemos. Mas algumas pessoas não acreditam. Mas, pastor, o senhor fica falando para as pessoas olharem para Jesus. Temos que mandá-las realizarem algo, fazerem algo para o Senhor Jesus. Isso é santidade. Para eles, as obras são santidade. Mas o livro de Efésios tem 6 capítulos. Você sabia que os primeiros 3 capítulos dedicam-se unicamente a dizer quem somos em Cristo e o que temos nele? Os últimos 3 capítulos falam do amor dos maridos, a submissão das mulheres, os filhos, obedecendo os pais, os senhores dando o que é justo, falando para os empregadores. Depois fala sobre a batalha espiritual. Tudo isso, os últimos 3 capítulos, vem depois de você se deliciar nos primeiros 3 capítulos. O primeiro dever do homem para com seu Deus é se alegrar com aquilo que ele dá e se alegrar com aquilo que Cristo fez. Alegrar-se é obedecer. Usufruir é obedecer. Seu primeiro dever da fé é usufruir o que Cristo fez. E o sangue de Cristo trouxe para tão perto de Deus, e você tem que reconhecer essa proximidade. Mesmo quando você está dirigindo, você não precisa tentar forçar a sua mente para se aproximar de Deus. Deus já está perto de você dentro desse carro. Não são suas obras, suas boas obras, ou a falta delas. As obras mais não afastam você e suas boas obras não aproximam você de Deus. O que aproxima é o sangue de Jesus Cristo. Outro dia, eu e minha esposa vimos um acidente. Eu acredito que quando Deus permite que você veja um acidente, é porque Ele quer que você ore. Eu não precisei entrar numa atmosfera especial. Pai, eu confesso todos os meus pecados. Também não fechei meus olhos. Senão seria outro acidente. Eu orei e disse: Senhor, poupe a vida desse homem. Que ele conheça o Salvador Jesus. Amém? Ele está próximo. O primeiro dever do homem para com Deus é usufruir o que Deus fez na vida dele. Assim, os primeiros 3 capítulos de Efésios nos falam do que Deus nos fez para ser em Cristo. Então, tem que amar sua esposa. Então, se submeter ao seu marido. Então, obedecer seus pais e assim por diante. Amigo, a não ser que eu saiba qual é o meu saldo no banco, eu não posso gastar. Alguns de vocês sabem bem disso. Amém? Sim, pastor, eu quero que o meu marido demonstre graça. Pague a conta. Se eu for às compras e não souber quanto eu tenho no banco,
Isso vai influenciar nas minhas compras. Não posso ser generoso porque não sei quanto tenho. Assim, o ministério que Deus tem me dado é o ministério de mostrar às pessoas o quanto elas têm e quem são em Cristo. Só assim elas podem dar frutos. Alguns perguntam, contemplar pode mudar alguma coisa? Os filhos de Israel, quando eles contemplaram a serpente de bronze, foram curados. Não foram curados contemplando seus próprios pecados, suas próprias enfermidades, suas feridas. Eles mesmos foram libertos e curados quando olharam para Cristo na cruz. Pode ser um amém? Que Deus nos dê pregadores que falem de Cristo na cruz. Amém? Cristo à destra do Pai. Estou me adiantando, deixe-me voltar. Não sentimos culpa pelos pecados, mas Israel se recordava do pecado. Amém? Temos visto onde os cristãos têm se perdido. No lugar de pregarem que não nos sentimos culpados pelo pecado por causa do que Cristo realizou por nós, fazemos as pessoas se recordarem de seus pecados. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. A primeira coisa é a vontade de Deus. Verso 9 diz, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. A primeira coisa importante é a vontade de Deus, o Pai. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Qual o primeiro? A lei. Qual o segundo? A graça. Como sabemos disso? No capítulo que antecede a este, o capítulo 9, diz que Deus encontrou falha no antigo concerto. O primeiro concerto diz, não farás isso, não farás aquilo. Se você não fizer o que é proibido ou cumprir as proibições, aí então as bênçãos virão. Mas a Bíblia diz que se desobedecer um, é culpado de todos. Não pode escolher um mandamento. Posso ter um amém? Lembre-se que a lei sempre desqualifica você. Vejamos Números capítulo 5. Versículo 2. Ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento. Mande para fora. Expulse do acampamento. Para longe de suas famílias. Fora do acampamento. Assim era a lei. Expulse do acampamento. Todo o leproso. Todo que tiver um fluxo. Em terceiro lugar, o que se tornar impuro por tocar num cadáver. O cadáver de um irmão ou de um amigo, se tocar, ficará impuro. Quando Jesus veio e ele realizou muitos milagres, o apóstolo João diz que se fossem escritos, todos os livros do mundo não poderiam conter. Mas os milagres da Bíblia foram selecionados. Veja, um dos milagres mais mencionados é do leproso que veio a Jesus e disse, se o Senhor quiser, pode me tornar puro. O Senhor o tocou. Antes de curar, o tocou. Há muito ninguém o tocava. Jesus lhe devolveu a humanidade. O Senhor o tocou e disse, sê limpo. O que Jesus fez? Curou o leproso. Quem tiver um fluxo. Outra história contada na Bíblia frequentemente é a história da mulher que tinha um fluxo de sangue e tinha 12 anos que estava enferma. Ela vem por detrás do Senhor e toca na orla dos seus vestidos. O que acontece? A hemorragia estanca. Depois fala, aquele que se tornar impuro tocando um cadáver. O Senhor Jesus foi além. Não somente purificou o impuro, mas ressuscitou o cadáver. A graça é bem maior, irmãos. Viver sob a graça é ter vida superabundante. Amém? Não é somente dizer não cometa adultério, mas a graça produz amor por sua esposa. A fé te dá condições de ser fiel até nos seus pensamentos. Amém? Se cair, não vai ficar satisfeito, porque você é nascido de novo. Ovelhas não se lameiam, porque são ovelhas. Mas se um porco cair na lama, ele diz, aleluia! Eles se lameiam ainda mais. Eles gostam de lama. É a natureza dos porcos. É por isso que Pedro fala que o cão volta para o seu vômito. Sempre tem um cão que volta à sujeira. Essas pessoas professam ser crentes, mas não são verdadeiramente crentes. Continuamos em Hebreus 10. A primeira coisa importante é a vontade de Deus, o Pai. Sua vontade é estabelecer a graça. Deus não quer a lei. Deus quer a graça. Mas se a lei não viesse primeiro, o homem não saberia que está falido diante de Deus. Assim, a graça
atrai o homem. Mas alguns querem viver na lei e creem que a lei é o caminho para a santidade. Vamos continuar. A próxima coisa importante: pelo cumprimento dessa vontade, somos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo. Dia após dia, todo sacerdote apresenta, faz isso de pé porque o trabalho nunca termina. Vocês estão sentados. Eu não sei por quê. Eu estou de pé e minha pregação ainda não acabou. Quando você se senta, é porque o seu trabalho acabou. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente, os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote, Jesus Cristo, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, se assentou à direita de Deus. Um sacrifício pelos pecados para sempre. Se você cometer um pecado, ele não precisa voltar a se apresentar. Foi o único sacrifício pelos pecados para sempre. Quando acabou, ele se sentou. Vou repetir, Jesus não se sentou por ser o Filho de Deus. Ele sempre foi. Ele se sentou porque concluiu a obra. Ele realizou o trabalho. Nossos pecados, passado, presente e futuro, foram perdoados. Alguns dizem, pastor, eu concordo que os nossos pecados no presente, passado e futuro já foram perdoados. Mas existe um perdão chamado perdão judicial e perdão paternal. Perdão judicial é perdão legal. Todos fomos perdoados, passado, presente e futuro. Mas, se pecarmos, temos que pedir perdão para receber perdão paternal. A verdade é que ainda está se sentindo culpado. Quando me aproximo de Deus, eu digo, eu sou judicialmente perdoado, mas tenho dúvidas se Deus, como Pai, me perdoou. Perdão paternal. Certo? Deus me deu esse versículo, 1 João 2,12. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. A palavra perdoados no grego está no tempo perfeito. Significa que foi feito uma vez e não precisa ser repetido. Vou reler o versículo. 1 João 2,12. Filhinhos, eu lhes escrevo porque seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Vamos parar aqui. Vejamos como ele nos trata. Meus filhinhos. Você sabia que João sempre usa a expressão amados em 1 João? Mas aqui, Deus previu essa doutrina do perdão paternal. Quer perdão paternal? Aqui está, meus filhinhos. Eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Irmãos, não se preocupem com palavras como perdão judicial. O fato é este, vocês estão perdoados. Amém? Uma vez por todas. Isso vai produzir licenciosidade. Alguns dizem, se pregar desse jeito, as pessoas vão se sentir livres para pecar. Eu lembro quando construíram a ponte Golden Gate, na Baía de São Francisco. Alguns já estiveram lá, é uma linda ponte até os dias de hoje. Mas, quando eles construíram, 23 pessoas morreram porque caíram. Operários. Não estou falando daqueles que pularam de lá por suicídio, mas os que trabalharam na obra. A moral estava baixa, os operários tinham medo de ir trabalhar, muitos atrasavam o trabalho porque tinham muito medo e ficavam muito cuidadosos, e estavam certos. Os engenheiros e gerentes se reuniram e discutiram a situação e decidiram que era importante construírem uma rede de segurança por debaixo daquela ponte. E o que aconteceu? Nenhum operário caiu mais por causa da rede. Morreram por outras razões, mas não por causa da rede. Os que morreram por outros motivos foram menos de 23. Amigos, o que aconteceu foi isso. Depois da rede, descobriram que eles eram mais animados, a performance deles era melhor e eles terminaram a obra antes do tempo determinado. Isso deu a eles segurança.
Ninguém dizia, eu vou pular, tem uma rede lá embaixo. Tum, tum. Alguns dizem, pastor, o senhor está dando para as pessoas uma rede. Eles vão pular nessa rede. É assim que eles veem você. Não acreditam no Espírito Santo que habita em você. Eu creio que o povo de Deus quer fazer o que é certo. Mas se caírem, tem uma rede. A rede não existe como uma desculpa, está lá para melhorar a sua performance. Amém? A primeira coisa é a vontade de Deus, que remove a lei para instituir a graça. A segunda coisa importante é a obra de Jesus, o Filho, que foi o único sacrifício pelos pecados para sempre. E aqui chegamos à terceira coisa importante, que é o testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo testifica a esse respeito. Agora temos o Deus triuno. O Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A vontade do Pai é cancelar o primeiro para estabelecer o segundo, a graça. A obra de Jesus é pagar o preço para podermos receber a graça. Deus não poderia ter dito e dizer, eu quero ser gracioso, os homens são homens mesmo, vão pecar, vamos colocar o pecado para debaixo do carpete. Não, Deus não podia fazer isso. Deus é santo, não poderia ser cúmplice do pecado. Para vivermos na luz e no favor de Deus, deveria haver um fundamento de justiça. O Senhor Jesus na cruz deu a Deus um fundamento de justiça. A Bíblia não nos diz que Deus é misericordioso em nos fazer justos, mas diz que Deus é justo em nos fazer justos. Pelo que o seu Filho fez, vou dizer isso com toda a reverência, Deus não pode não fazer você justo, se você crer no que Cristo fez. Amém? O que Cristo fez, sua morte, seu sangue derramado, cumpriu plenamente as exigências de Deus na minha vida e na sua. De tal forma glorificou a Deus, que Deus hoje aceita o pecador justamente, sem comprometer sua santidade. A obra de Cristo era necessária. O Espírito Santo que estava lá no Calvário, o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, que é aquele que habita em nós hoje. O Senhor Jesus enviou o Espírito Santo e Ele está conosco hoje, está em nós hoje. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? E o Espírito Santo testifica conosco a respeito do novo concerto. Ele fala aqui da nova aliança porque depois do que disse no versículo 16, ele diz, e o Espírito Santo acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Uau! Nunca mais. Você já viu isso pregado em algum lugar? Esse é o testemunho do Espírito Santo. Alguns dizem, o Espírito Santo me disse que a minha voz está muito alta. O Espírito Santo me revelou que o que eu falei não devia ter dito. O Espírito Santo me disse hoje que eu devia ser mais carinhoso com aquela pessoa. O Espírito Santo nos guia e nos dirige, mas ele não fica nos perturbando. Pastor, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. A citação está errada. Cite o texto completo. Diz que o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado. Pecado no singular, porque não creram em mim. Vocês experimentaram essa convicção algum tempo atrás. O Espírito Santo os convenceu que não criam que Cristo era o único e total sacrifício, e você creu e foi salvo. Jesus continua falando e diz, e da justiça, o Espírito Santo convence da justiça. Você escutou? Hoje eu disse coisas que não deveria ter dito para o meu filhinho, mas o Espírito Santo me lembrou que eu sou justo e Ele é capaz de me restaurar, se eu for consciente de Cristo. O Espírito Santo convence a você que você continua justo. E também do juízo, mas não nosso, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Leia com mais cuidado, irmão. Vamos continuar. O Espírito acrescenta, de seus pecados não me lembrarei mais. Na lei, Deus diz que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração. Deus puniria os seus filhos por seus pecados, puniria os seus netos por seus pecados. Mas diz, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Ou seja, Ele não punirá mais nossas iniquidades.
Mais. A palavra mais no grego é uma das negativas mais fortes. É a união de duas palavras negativas, u e mei. U é não, e me é certamente não. Unidas é nunca, nunca, jamais me lembrarei dos seus pecados. Kenneth Hust, na sua tradução literal da Bíblia, diz: eu certamente nunca mais me lembrarei de seus pecados. Amém. Nunca mais. Jamais me lembrarei de seus pecados. Os amigos lembrarão. A esposa, talvez. Deus, jamais. Por isso nos aproximamos em plena convicção de fé. O Espírito Santo testifica para nós essas palavras: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei. Porque ele estava lá no Calvário e ele viu Deus pegar todos os pecados da nossa vida, porque Deus está fora do tempo, a cruz está fora do tempo. Deus podia ver o dia que você nasceu até o dia que você vai se encontrar com Jesus. Ele pegou todos os seus pecados e colocou sobre Jesus como a sua oferta pelo pecado, como seu substituto. O Espírito Santo estava lá. Assim, hoje, quando o Espírito Santo olha para você, ele não pode dizer que Deus lembra o seu pecado, porque ele estava lá no Calvário quando Deus se lembrou dos seus pecados. Ele visitou com a punição. E Deus puniu os meus pecados e os seus no corpo do seu Filho. Até que o Filho gritou: consumado! Deus planejou tudo isso. Glória seja dada ao seu nome. Amém? Deus quer uma família. Deus não quer somente seres criados. Deus quer uma família. E Deus quer a sua família na sua presença. E estou me adiantando de novo, o versículo seguinte diz que fomos perdoados. A propósito, você preferiria um conhecido santo dizendo que seus pecados já estão perdoados? Você preferiria que o anjo Gabriel estivesse na corte dizendo que seus pecados não são mais lembrados? Preferiria que um homem famoso dissesse: os seus pecados não serão mais lembrados? Não existe ninguém melhor do que o Espírito Santo. Ele se assenta no lugar da testemunha e declara: sim, de seus pecados Deus não lembra mais. E ele habita dentro de você para testificar isso. É incrível que ninguém fala desse testemunho com mais frequência. Não estou ensinando tradição, estou ensinando a Bíblia. Temos três coisas importantes: a vontade de Deus, a obra de Jesus e o testemunho do Espírito. Porque tudo foi realizado, a Bíblia diz, onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Você não entra por suas obras. Hoje eu dei uma oferta especial, uma oferta de caridade. Por isso me sinto mais preparado. Amigo, seus olhos estão no lugar errado. Amém? Somente o sangue de Jesus. Só o sangue lhe dá acesso ao lugar santíssimo. Amém? Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu. Isso é incrível, porque o antigo caminho era o caminho da morte. Quanto mais tentavam se aproximar de Deus, especialmente o sacerdote, existia a chance de que ele podia morrer na presença do Santo Deus. Se ele se aproximasse de Deus, a tradição judaica diz que eles podiam morrer. Por isso está na tradição que eles amarravam seu pé com uma corda. Caso fosse fulminado do Santo dos Santos, alguém o puxava. E alguém dizia: Benjamim, você é o próximo. Nunca estavam seguros, porque se aproximavam com temor e tremor. Um santo tremor, porque temiam não estar preparados. Talvez não tinham confessado todos os pecados, não estavam seguros, por isso não se aproximavam com plena certeza de fé e verdadeiro coração, purificado da má consciência. Eles sempre tinham uma má consciência, tinham consciência do pecado, por isso estavam sempre temerosos. Era o velho caminho da morte. Mas agora, o sangue de Jesus inaugurou o novo e vivo caminho. Agora é o oposto. Quanto mais vem, mais vive. Existe uma outra tradução que diz: um caminho que dá vida. Se você é alguém que está sempre cansado,
não tem forças, não tem energia, só vive cansado, você se sente velho, é como se o seu corpo estivesse sempre muito doente. A solução para você é se aproximar cada vez mais do novo caminho que produz vida. Amém? O novo e vivo caminho. Quem não quer esse tipo de acesso a Deus? É o novo e vivo caminho. Isso é por causa das 3 coisas que mencionamos. Ainda não é a mensagem. Estamos recapitulando a semana passada. Já vou pregar. Precisava fundamentar. Você vai ver por quê. Se pregasse a mensagem de hoje, sem falar desse assunto, recapitular o que aprendemos na semana passada, não compreenderíamos tão bem. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, temos um ensinamento lindo aqui sobre o véu no tabernáculo de Moisés. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, lembre disso, para onde o sacerdote vai, você vai. A condição de Israel dependia do sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote era bom, Deus abençoava a nação inteira. Depois de oferecer ao Senhor no Santo dos Santos, ele saía e abençoava o povo. O povo sabia que no ano seguinte seria um ano muito bom de fartura, de bênçãos, de vitórias sobre os inimigos. Mas se o sacerdote caísse morto, o ano seria péssimo. Não importava se entre eles houvessem pessoas boas ou houvessem pessoas ruins. A condição deles dependia do sacerdote. E se o sumo sacerdote ficasse velho e o seu filho só gostasse de farra, fumasse maconha e era o sucessor, o povo não ficava seguro. Mas nosso sumo sacerdote vive segundo o poder da vida eterna. Para os irmãos da igreja Grace Revolution em Dallas, quero afirmar a vocês que a igreja vai explodir para os 4 cantos dos Estados Unidos, porque essa mensagem precisa ser pregada. As pessoas precisam conhecer o que o Pai está fazendo. Muitos dizem, pastor, eu tenho essa interpretação, tenho aquela. Que Deus abençoe sua interpretação. Se você tem uma interpretação brilhante e Deus não demonstra favor, você não cresce e atinge os 4 cantos da terra, sua interpretação não tem valor. Você pode considerar a minha interpretação errada, mas eu tenho o respaldo de Deus. Amém, irmãos? Não vamos discutir sobre interpretações. Alguns dizem, o tipo de graça que o senhor prega, não existe tipo de graça. Eu admito que algumas pessoas são transformadas pela sua pregação. Eles sempre dizem isso, que vidas são transformadas. É porque eles estavam sob condenação e agora não se sentem mais condenados. Não, amigo, os testemunhos que apresento não são somente de pessoas que encontraram libertação da condenação, mas foram libertas, por exemplo, da pornografia, dos vícios, das drogas. Vou ler um testemunho que chegou dos Estados Unidos recentemente, não muito tempo atrás. Um homem escreveu, pastor, eu e minha esposa aprendemos sobre a graça em março de 2012. Antes de mudarmos de apartamento, assistimos a mensagem Destinados a Reinar, que revelava um Deus gracioso e que nos amava. Ainda bem jovem, eu fiquei preso a pecados como o cigarro e a pornografia, e não sabia como me libertar. Esse caso não é de alguém que se sentia condenado, mas alguém preso pela pornografia e pelo cigarro. Ele continua, eu tinha um desejo por esses vícios e continuei com essas práticas após me casar. Quanto mais tempo gastei assistindo seus programas de televisão, mais eu fui liberto. Eu entendi que Jesus levaria os meus pesos se eu simplesmente colocasse meus olhos nele, como o Senhor ensinava. Logo descobri que podia usar o meu computador, checar a internet sem buscar pornografia. Foi uma grande vitória para mim. Alguns dizem que meus ensinamentos são perigosos e produzem licenciosidade. Quem diz isso? Satanás. Eles podem se levantar contra mim. Ainda não terminei de ler. Consegui recentemente um novo emprego, estou me sentindo muito bem com o que faço.
Deus também tirou de mim o desejo de fumar cigarros e maconha. Libertação do vício de drogas. Deus restituiu nosso apartamento depois de termos sido despejados. Me curou de embolia pulmonar, um bloqueio em meus 2 pulmões. Curou a minha esposa de aneurisma, uma dilatação na veia. Pastor Sô está levando outros às águas tranquilas. Nossas almas foram restauradas. Deixe-me dizer algo, irmãos. Ao final de tudo, se você se preocupa com a interpretação dessa pessoa, com o livro que ela escreveu, ou com outras interpretações que surgem por aí, sejam quais forem, ao final de tudo, irmãos, se você tem testemunhos por se opor à graça e vidas foram transformadas, por favor, mostre os testemunhos. Apresente no seu site. Eu fui liberto da pornografia depois que eu deixei de crer na graça. Fui livre dos vícios depois que parei de crer na graça. Eu quero ouvir testemunhos assim, mas nunca ouvi nada desse tipo. Satanás pode se transformar em anjo de luz, a Bíblia diz. Essas pessoas tentam defender a santidade, dizendo que a graça é maravilhosa, mas elevam a santidade acima da graça. Mas é a graça verdadeira que produz santidade. Eu vou provar para você daqui a pouco que você pode ser santo e não ser salvo. Veja aqui, Hebreus 10. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Vejamos bem o contexto. O contexto é essencial. Fala de ter consciência do pecado. Ter uma má consciência é constantemente se perguntar: confessei meus pecados? Fui perdoado? Quantos sabem que quando nos aproximamos de Deus, sabendo que Deus pagou os nossos pecados e nos deu o seu Filho, e foi um sacrifício enorme, e você ainda assim se apresenta como? Se a obra de Jesus não fosse perfeita. Como se Deus não tivesse aceitado o que seu Filho fez. Quantos sabem que isso insulta o Espírito da graça? A Bíblia diz que pelas 3 coisas importantes que nós mencionamos alguns instantes atrás, aproximemo-nos de Deus com coração sincero, tendo os nossos corações aspergidos e tendo os nossos corpos lavados com água pura e a palavra de Deus. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Esperança fala do futuro, a fé fala do agora. A esperança é a expectativa positiva do bem, porque o Deus que prometeu é fiel. Amém? E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Se olharmos para esses 3 versículos, veremos que a vida cristã se resume a isto. O maior fruto da vida cristã, e a Bíblia diz que pelos frutos seremos conhecidos. Os falsos mestres e os mestres que Deus levantou são conhecidos pelos seus frutos, não por seus títulos, se são professores disso ou daquilo, mas pelos frutos. Quais frutos? Quando você sabe que a vontade de Deus é que você viva sob a graça e que a obra de Cristo foi final e o Espírito testifica que Deus não se lembra mais de seus pecados, como resultado, você tem fé. Versículo 23, esperança. No 24 temos o amor. A Bíblia diz que os 3 permanecem: a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. Isso não é incrível? O resultado é a vida cristã cheia de fé, esperança e amor. Amém? Verso 25, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Existe uma nova tendência que diz que não precisamos ir à igreja, mas a Bíblia diz que não podemos deixar de nos reunir como igreja, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia da sua volta. Não deixem de congregar. Amém? Por que as pessoas param de ir à igreja? Alguns pastores perguntam e chegam à conclusão: eles são rebeldes, são duros, estão presos à internet e à pornografia. Amigo, esses são resultados. Deixe-me dizer por quê. Deixam de se congregar, porque não são encorajados em amor, porque não têm esperança, porque não têm plena convicção de fé, não entendem as 3 coisas importantes. Você pode constatar
crer corretamente resulta em viver corretamente. Amém? Agora vou começar a pregar. Não se preocupem, é a última parte. É aqui que está o quê da questão. Se continuarmos a pecar deliberadamente, é o versículo 26. Depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelo pecado. Tem que pregar assim. Já não resta sacrifício pelo pecado, mas uma expectativa terrível de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, insultou o Espírito da graça. E alguns pregadores dizem, cuidado, pode perder a salvação, de acordo com esse texto. Alguns, quando leram esse texto, fecharam a Bíblia. Eu era assim. Quando eu era adolescente, eu não gostava de ler Hebreus capítulo 6 e esse texto que eu acabei de ler. Ninguém explicou as 3 coisas importantes que eu mencionei. Deus preparou isso para que você entendesse esse texto. Vamos explicar da melhor forma antes de eu despedi-los. Porque se sair agora, seria como em uma operação, você foi aberto e você diz, pastor, tenho que ir, e sai segurando os intestinos. Deixe-me suturar você, isso é importante. Então, voltemos ao versículo 26. Deixe-me afirmar a você que pecar deliberadamente, depois de conhecer a verdade, não se refere nesse texto ao pecado moral. Eu vou provar a você daqui a pouco e vou provar também usando o Antigo Testamento. Esse livro foi escrito para... Hebreus são o quê? Chineses? São judeus. São os hebreus, os filhos de Israel, judeus. É um livro que eles entendiam. Quando você olha para o Antigo Testamento, só existe um exemplo de pecar deliberadamente. Vamos ver isso daqui a pouco, certo? Assim, analisemos isso. Pecar deliberadamente não é algo que um verdadeiro crente possa cometer. Fala 2 judeus que haviam recebido o conhecimento da verdade, tinham conhecimento da verdade, mas existe uma diferença entre receber o conhecimento da verdade e receber a verdade no coração. Existem pessoas que receberam o conhecimento da verdade, mas nunca receberam a verdade. Jesus é a verdade e a vida. Eles têm conhecimento da verdade. Judas Iscariotes foi um perfeito exemplo. Ele tinha o conhecimento da verdade a respeito de Jesus, mas ele nunca recebeu o Senhor. Ele nunca recebeu a verdade. Esses são judeus que dizem, eu sei, vi tudo isso, vi as 3 coisas importantes, a vontade de Deus, a obra de Cristo, mas é muito para eu abandonar. É um custo muito alto. Vou perder a minha família judia, vou perder a credibilidade dos meus líderes no templo, eu vou retornar para o templo. Vou voltar para os sacrifícios que não tinham eficácia, nunca perdoaram meus pecados. E Deus diz, sabe o que estão fazendo? Estão profanando o sangue da aliança e o pisando. Continuemos, estão profanando o sangue da aliança e insultando o Espírito da graça. Deus está dizendo o que poderia ser feito, que já não tenha sido feito por Cristo. O que pode ser feito para que você tenha bênçãos de perdão que não tenha sido feito por Cristo? E depois de tudo o que Deus fez para entregar o seu próprio Filho para se tornar propiciação pelos nossos pecados, e você ainda vira as costas. Um pecado deliberado é um pecado que você comete não porque é fraco ou é tentado, é um pecado cometido de forma deliberada, consciente. Quando alguém diz, eu escolhi não crer, voltarei aos sacrifícios do templo. É isso que é pecar deliberadamente. E por isso é insultar o Espírito da graça. E considerar o sangue de Cristo comum, como o sangue de touros e bodes. O sangue desses animais era comum. O sangue de Cristo não. Se o sangue de touros e bodes
podia cobrir o pecado por um ano. O eterno sangue de Cristo removerá seus pecados para sempre. Por isso diz a Bíblia, obtivemos eterna redenção. Nossa salvação vale tanto quanto o seu sangue. E seu sangue não é comum. Daí o nascimento virginal. O sangue da criança não vem da mãe. Existia um tempo que eles pensavam que Jesus não poderia ter nascido de uma virgem porque a placenta de Maria traria sangue para Jesus. Mas a ciência hoje sabe que a criança não recebe nenhum sangue da mãe. Somente comida e nutrição, e as impurezas voltam para a mãe. Nenhum sangue passa da mãe para o bebê através da placenta. Todo o sangue de Jesus veio do Pai. Por isso seu nascimento foi virginal. Seu sangue era real, santo e eterno, e ele derramou. E quando fez isso, todas as exigências divinas de justiça que estavam sobre nós, Jesus pagou no nosso lugar. Amém? Assim, o que mais poderia ser feito? Cristo já fez tudo. Se resolver rejeitar, não haverá sacrifício pelos pecados. Para que sacrifício se você rejeitou Jesus Cristo? Voltemos para o versículo 26. Já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Eu queria que você soubesse que o livro de Hebreus, segundo os eruditos, foi escrito entre os anos 64 e 68. Mas, no ano 70, os romanos vieram a Jerusalém, queimaram o templo e desde então não existe mais ofertas ou sacrifícios no templo. Eles queimaram, foi o ardor de fogo. Eles ficaram sem sacrifício. Deus advertiu que teriam certa expectação de juízo. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Qualquer que rejeitar a lei de Moisés, numa outra versão diz, aquele que transgride a lei de Moisés morre sem misericórdia. É uma comparação. Debaixo da lei, a punição era feita sem misericórdia. Imagina se rejeitar a graça e insultar o Espírito da graça, certo? Mas nós sempre perguntamos, quem é que despreza a lei de Moisés? Parece que ele fala de alguém no Antigo Testamento que fez isso. Existe um incidente no Antigo Testamento, onde diz que esse homem cometeu pecado voluntário. Vamos ler Números, capítulo 15. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora deliberadamente. Veja como está escrito na versão O Livro. Aquele que pecar deliberadamente, percebeu? Voltemos para a NVI. Será eliminado do meio do seu povo, por ter desprezado a palavra do Senhor. Vejamos o versículo 32. Você vai perceber o exemplo de alguém que pecou deliberadamente. Está preparado? Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram-no a Moisés e a Arão e a toda a comunidade, que o prenderam porque não sabiam o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés, o homem terá que ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte. Só existe um exemplo de pecado deliberado. E qual foi o pecado? No sábado, ele foi recolher lenha. Sabia que não existe registro? Existe uma lei que se adulterar será apedrejado. Mas não existe registro no Antigo Testamento que alguém foi apedrejado por isso. Não tem registro. Você sabia que tinha uma lei que dizia que se seu filho desobedecesse frequentemente, deveria ser apedrejado. Mas não existe registro de que alguém foi apedrejado por isso. A única história parecida foi a história do filho pródigo. Eu destaquei a palavra sábado.
Ele estava recolhendo lenha no dia do sábado. O que é o sábado? É o dia de descanso. Você vai descobrir o que é pecado deliberado. Pecar deliberadamente é quando Deus diz: eu estou descansando, quero que descansem comigo. Você descansa quando Deus descansa? Deus descansou na sua vontade, tirando a lei e trazendo a graça. Deus descansou no perfeito sacrifício do seu Filho. Nada pode ser acrescentado. Deus descansou no testemunho do Espírito de que dos nossos pecados Ele não se lembrará mais. Você descansa no que Ele descansa? O pecado deliberado é recusar-se a descansar. Uau! O que é pecado deliberado? É alguém ouvir que Jesus fez tudo na cruz, por nosso perdão. Deus fez tudo para nos amar. E alguém diz: eu não creio nisso, e volta. Isso, irmão, é não descansar na obra concluída. O que você quer fazer? Salvar-se a si mesmo? Vai ficar catando as lenhas da sua performance? Vai acender uma fogueira por você mesmo? Confiar em si mesmo como Salvador? Não existe mais sacrifício, amigo. Você se recusa a descansar na obra de Cristo. Isso é que é pecar deliberadamente. Uau! Existe algo peculiar numa igreja que entende um ensinamento tão profundo. Não são ensinamentos que se escuta habitualmente. Confiar em si mesmo como Salvador? Não existe mais sacrifício, amigo. Você se recusa a descansar na obra de Cristo. Isso é que é pecar deliberadamente. Uau! Existe algo peculiar numa igreja que entende um ensinamento tão profundo. Não são ensinamentos que se escuta habitualmente. Talvez se escute isso nos seminários teológicos. E ainda dizem que eu não prego no Antigo Testamento. Irmãos, posso ver em seus olhos que vocês estão entendendo. Se você falar isso para alguém, mesmo para um crente, precisa descansar quando Deus descansa, ele diz o quê? E o que Deus me falou sobre restauração, certo? Existe uma mensagem na palavra restauração em inglês. Restauração começa com R-E-S-T, que é descanso em inglês. Deus diz: quanto mais você descansa na obra de Jesus, mais verá a restauração. Quando enfrentar esse próximo ano, esses próximos meses, você terá muitos desafios, muitas coisas para fazer. Não carregue todo esse peso. Diga: Senhor, eu descanso em Ti. O Senhor me dará força, o Senhor me dará graça, me dará a unção necessária, sabedoria para criar meus filhos. Amém? Conscientes do suprimento, mas pecados deliberados não podem ser cometidos por crentes. Amém? Voltemos para Hebreus, capítulo 10. Alguém pergunta: pastor, o versículo 29 diz que profanou o sangue pelo qual ele foi santificado. Profanou, note, foi santificado, então era um crente. Irmão, alguém pode ser santificado e não ser nascido de novo. Vou provar para você. As Escrituras interpretam as Escrituras. Já vamos concluir. A palavra santificar aqui é a palavra hagiazo no grego, que significa ser feito santo. Hagiasmos, santidade. Hagios é a palavra santo. Hagiazo, declarado santo. De quem fala esse texto que diz: profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado? Fala dos judeus. Todos os judeus são separados como povo especial pelo sangue de Jesus. É o único povo que é separado. Não quer dizer que são todos salvos. Deixe-me explicar. Eles são separados exteriormente, mas não são salvos. Em função da aliança de Deus com a nação de Israel, através do pai Abraão. Essa é a única nação na terra separada. E a palavra separados é hagiazo. São exteriormente santificados. Vou provar a você que alguém pode ser santo, que é a palavra hagiazo, sem nascer de novo. Vejamos 1 Coríntios 7. Aqui fala de casamento. Verso 13. Se uma mulher tem um marido descrente
e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da sua mulher. Hagiazô, a mesma palavra é usada. O marido descrente é santificado por causa do seu casamento com sua mulher, que é crente. Ou seja, é santificado exteriormente, mas não é crente. Não é salvo. Santificado quer dizer, será abençoado por causa da sua esposa. Não é para encorajar você a entrar em julgo desigual com descrentes. Isso se refere a pessoas que se convertem depois de já estarem casadas. Diz para não divorciar do marido descrente, porque agora ele está santificado exteriormente por causa da mulher. É mais fácil ele ser salvo por causa disso. Vai ser abençoado por causa de você, irmã. E a mulher descrente é santificada, separada por meio do seu marido. Assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. E o que é santo, o diabo não pode tocar. Raramente ouvimos isso pregado, mas foi ensinado pelo apóstolo Paulo. 1 Coríntios 7 está no Novo Testamento, meu irmão. Em outras palavras, você pode ser um descrente, mas porque é casado com uma crente, você tem sonhos que outras pessoas não têm, tem vislumbres de misericórdia que outros não possuem, porque exteriormente você é santificado, separado por causa da sua esposa. Amém? O que estou tentando dizer? Que existem aqueles que são separados exteriormente, sem ser salvos. Voltemos a Hebreus 10, se refere nesse texto aos judeus. E todos os judeus são posicionalmente santificados. Mas ainda assim eles falam ou nos dão a impressão que a santidade é maior do que a graça. Como a santidade pode ser maior do que a graça? A justiça você não pode ter como descrente. Você tem que nascer de novo para ser justo. Mas pode ser santificado sendo descrente. Diga, qual é maior? Alguns dizem, bem, pastor Prince, graça é boa, fomos todos justificados, mas nós precisamos agora nos aprofundar. E o aprofundamento que eles sugerem é sempre a santidade. Diga para eles, sabem que podemos ser santos sem ser salvos? Ser santo e não ser justos? Amém? Está feliz por ter vindo à igreja hoje? Mas não seja áspero quando falar com eles. Seja gentil. Muitos são cegos, outros foram ensinados erradamente, mas se insistirem em dizer que a santidade é maior do que a graça, aí eu tenho um problema. Quando Pedro primeiro encontrou Jesus, não tinha consciência da graça de Jesus, tinha consciência da sua santidade. Ele disse, se afasta de mim, sou pecador. Quando primeiro encontrou Jesus. 3 anos e meio depois, ele negou Jesus. Após ressuscitar, Jesus o encontrou. E diz a Bíblia que 2 semanas depois, quando ele estava pescando, e João disse, é Jesus que está na praia. Pedro pulou do barco para ir ter com Jesus. Agora ele estava consciente da sua santidade? Se fosse da santidade, ele mergulharia do outro lado. Qual das duas é maior? Qual produz crescimento? Qualquer pessoa, mesmo um pecador, mesmo seus amigos, qualquer um, até mesmo na Bíblia, quando o anjo aparecia, o que as pessoas diziam? Vou morrer, vou morrer. Certo? Do que estavam conscientes? Do seu amor? Do amor de Deus? Não, da santidade. Não precisamos ensinar a santidade como precisamos ensinar a justiça. As pessoas confundem as duas. Amigos, conhecer seu amor é mais profundo do que a santidade. Não deveríamos nem mesmo comparar uma com a outra. Porque seu amor é santo e sua santidade é amor. Você se alegra com seu amor? Se alegra por essa mensagem? Tantas pessoas não entendem essas verdades. Deixe-me concluir. Versículo 30.
Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu a retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Temos que interpretar no contexto. Pastor, aqui diz que Deus julgará o seu povo. Veja, você pensa que os cristãos são o seu povo. Esse é o problema da teologia da substituição. Esses teólogos ignoram para quem esse livro foi escrito. Foi para os hebreus. Você sabia que esse texto é tirado da mesma canção? A canção de Moisés. Deus disse para Moisés que o povo de Israel se afastaria dele e quando as tribulações viessem, teriam que cantar essa canção. Deuteronômio 31, 21. E quando muitas desgraças e dificuldades lhes sobreverem, essa canção testemunhará contra eles. Vejamos o versículo 22. Então, naquele dia, Moisés escreveu essa canção e ensinou-a aos israelitas. Quem são os israelitas? Os hebreus. Veja a canção. Próximo capítulo. A mim pertence a vingança. Essa era a música. Imagine cantando: a minha vingança. Ninguém quer cantar essa canção, mas foi a canção de Moisés. E essa canção é repetida no livro de Apocalipse. E cantaram o cântico de Moisés e do Cordeiro. Está falando aqui de Israel. Minha vingança é o que foi citado em Hebreus. Verso 36, o Senhor julgará o seu povo. O mesmo que está em Hebreus. Está falando de Israel. A referência não é Deus nos julgando, a você e a mim. Fala de Deus julgar Israel. Ou aceita o sacrifício de Cristo ou não. Você aprendeu? Admito que é um ensino difícil, mas espero que tenha recebido. Vocês estão ouvindo bom ensinamento da Bíblia. Glória a Deus. Cabeças baixas e olhos fechados. Here is love, vast as the ocean, loving kindness as the flood. When the Prince of Life, our ransom, shed for us his precious blood, who his love will not remember, who can cease to sing his praise. He will never be forgotten throughout heaven's eternal days. Grace and love like mighty rivers poured incessantly from above. Heaven's truth and perfect justice kissed a guilty world in love. Oh, his truth and perfect justice kissed a guilty world in love. Amigo, eu demonstrei para você que não deve permitir que ninguém cite de forma errada a Bíblia fora do contexto, dizendo que se você pecar deliberadamente, não existe mais sacrifício para você. Eu oro para que você sempre experimente e acredite na proximidade de Deus. Eu oro para que você se aproxime dele sabendo que ele é um novo e vivo caminho. E quando você cometer um erro, uma falha diante dele, ou mesmo um mau pensamento, não vai advir para você morte ou punição. Deus vai amar você. O amor de Deus vai libertar dos vícios. Mas não se afaste dele. Aproxime-se. Essa proximidade foi paga pelo sangue de Jesus. Se Deus estiver perto de você, quem vai ser contra você? Com Deus perto, o que acontecer durante esse próximo ano não vai causar temor, porque o seu amor perfeito expulsa o medo. Se alguém nesse auditório, ou assistindo pela televisão, ou aqueles que assistem na igreja Grace Revolution, se você ainda não colocou sua confiança em Cristo, não faça como esses hebreus fizeram. Quando ouviram a verdade, deliberadamente,
conscientemente o abandonaram e se tornaram apóstatas. Se afastaram após receberem a verdade. Amigo, Deus ama você. É por isso que ele enviou seu filho. Jesus disse para Nicodemos, um fariseu dos fariseus: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus disse: eu dou a eles vida eterna e eles nunca perecerão. Nunca é nunca. João 10. Eu lhes dei vida eterna e eles nunca morrerão. Obrigado, Pai. Se esse é você, diga: pastor, ore por mim. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero ser perdoado de todos os meus pecados. Põe minha confiança em Cristo. Faça essa oração comigo. Diga: Pai Celestial, eu creio que o Senhor me ama. Creio que Cristo veio para morrer por meus pecados naquela cruz. E na cruz, aquele sacrifício único pelos pecados foi oferecido. Hoje, vivo na sua graça. Meus pecados foram perdoados. Sou cheio do Espírito Santo. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. E eu creio que o Senhor ressuscitou dos mortos como uma proclamação que todos os meus pecados foram perdoados. Obrigado, Pai. Eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado. Em nome de Jesus. E todos digam, fique de pé para receber a bênção. Leiamos João 10 bem rapidamente. Eu quero que você marque esse versículo em algum lugar na sua Bíblia, e se alguém perguntar se você pode perder a salvação, leia esse versículo. Eu lhes dou a vida eterna e minhas ovelhas jamais perecerão. Jamais é ume, quer dizer nunca, jamais. Elas perecerão após receberem vida eterna. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém, nem demônio nem diácono, nem mesmo você, se refere também a você. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Jogue no lixo essa mensagem miserável que diz que você pode se perder amanhã. Eu lhes dou vida eterna. Quando você recebe a vida eterna, ninguém pode tirar você da mão de Deus. O Senhor abençoe você nessa semana com as bênçãos de Abraão, com as bênçãos de Deuteronômio 28. Que tudo que você tocar prospere. O Senhor abençoe o seu fruto, os seus filhos. Que os inimigos que vêm contra você por um caminho fujam por 7 caminhos. Que o Senhor faça com que você empreste e não peça emprestado. O Senhor abençoe tudo o que você tocar. Que o Senhor faça você cabeça e não cauda. Que o Senhor nessa semana proteja você e os seus amados de todo mal, de toda doença, de toda infecção, de toda enfermidade, de todos os acidentes e perigos, das pessoas ruins e do poder do maligno. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo o povo diga amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.